Qual foi o maior obstáculo que você teve no início da sua caminhada? O maior obstáculo que eu tive foi, na minha juventude, antes de ser pastor, é que eu tive esse corte radical da minha conversão no meio da adolescência. Então, embora frequentasse uma igreja, eu ia para as festas, bebia às vezes, ficava meio zonzo, falar. No momento que eu tive uma experiência com Jesus, a minha vida mudou. Não foi uma coisa assim forçada, foi automático. Aquilo que me dava prazer antes não me dá agora. Meu prazer agora era ler a Bíblia, cantar louvores, falar de Jesus. E aí a minha turma de escola, começou a me olhar com outros olhos. No momento em que eles viram que aquilo não era uma coisa planejada, de farisaísmo, legalismo, mas uma coisa que brotava, passaram a me respeitar. Passaram a me respeitar. Então, não é que você vai ser chato, não é que você vai ser deselegante, mas as pessoas precisam ver em nós que há um brilho nos nossos olhos, que há uma alegria no nosso coração, que elas não sabem explicar. E o que é isso? Elas querem saber. E você tem a oportunidade de testemunhar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E foi na persistência, ali na perseverança e na sua convicção que você foi quebrando esse preconceito ao seu redor? Foi. E as pessoas vão notando, sabe, Karina? As pessoas vão notando. No ministério, idem. Eu tive, louvado seja Deus, não é mérito nenhum meu nisso aí, durante toda a minha vida eu fui muito aplicado no que eu faço. Então, fui para o seminário, eu era zeloso para estudar. Eu saí do seminário com empenho para estudar. E quando você semeia, a Bíblia diz, você colhe. Você colhe. Então, vamos dizer, tem muita gente que entra no ministério e vai levando, deixa a vida me levar. Não semeia, não investe, não tem abnegação, não tem empenho, não tem dedicação, não tem zelo. E aí as coisas ficam naquele marasmo. Eu sempre fico pensando o seguinte: se nos tribunais seculares, os grandes tribunos, os grandes advogados, os grandes oradores se esmeram para defender uma causa humana, terrena, temporal, quanto mais nós deveríamos nos esmerar para proclamar a melhor, maior, mais preciosa mensagem de consequências eternas. Então, esse entendimento muda a sua vida, muda a sua história. As pessoas hoje em dia elas não pensam mesmo no eterno, né? Elas pensam só no imediatismo. Eu acho que é por isso que muitas delas vivem sem se preocupar com o pecado, sem se preocupar em qual é a vontade de Deus. Elas se conformam e falam, poxa, eu estou vivendo do meu jeito, tá bom, minha fé é de qualquer jeito, tá, Deus me entende, eu sou imperfeito. E não pensam que existe, ou não creem que existe uma vida eterna, né? Na verdade, elas até podem pensar que existe, mas elas estão tão agarradas às bênçãos daqui, porque elas vivem para construir uma vida financeira, para fazer boas viagens, para assistir bons filmes, para frequentar os bons restaurantes, para vestir as roupas de grife, para ter reconhecimento popular, social. Isso preenche o coração. Isso repagina continuamente a vida. E aí ela vai à igreja e fala, já cumpri minha agenda, já cumpri meu compromisso, já está bom agora, essa semana toda é para mim. Então Deus é um apêndice, não é essência. Sim. Eu acho que a gente chama isso talvez, essa consciência de um reavivamento espiritual. Quando Deus visitou o seu povo no passado, seja na história do Velho Testamento, do Novo Testamento, a história da igreja, Deus tornou-se o centro, o prazer, o deleite. Melhor do que ouro, melhor do que riqueza, melhor do que prazer, melhor do que tudo que esse mundo pode oferecer. Salomão, no livro de Eclesiastes, retrata isso.
Ele foi um homem muito rico, ele foi um homem que curtiu a vida no grau superlativo, buscou a felicidade na bebida, buscou na riqueza, buscou no sexo, buscou na fama, teve tudo isso em abundância. E quando ele foi espremer tudo isso, é vaidade, é bolha de sabão, é um vapor, é um vapor. E ele conclui o livro de Eclesiastes, dizendo, mas a suma de tudo é conhecer a Deus e temer a Deus. Essa é a experiência que tem muita gente que hoje chama-se cristã, frequenta a igreja, mas precisa passar por ela. Tem uma experiência de verdade com Deus. E o que falta, então? É a entrega do coração? É a obediência? Que talvez elas não queiram, né, mudar de certos hábitos, de... Comodismo, falta de apetite pelas coisas celestiais, falta de prioridade em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, medo de perder determinadas regalias e privilégios que elas acham que é a essência da vida. Porque é quase consenso comum, Karina, de algumas pessoas dizem, não, se você for com muita sede ao pote, se você for um crente assim, que busca viver esse tipo de vida, você vai sofrer. Vai vir muito, a luta vai aumentar. Você vai sofrer, você vai ser infeliz, a sua vida vai ser uma miséria, e não, isso eu não quero. Então, a vontade de Deus se tornou quase sinônimo de desgraça pessoal. Uhum. Quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Quando a Bíblia diz que um dia na casa de Deus vale mais que 1000 nas tendas da perversidade. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é melhor do que muito ouro depurado e mais doce do que o mel e destilar dos favos. Deus não fica em dívida com ninguém. A vida com Deus é uma delícia. Será que essa visão assim distorcida, ela já vem ao longo dos anos sendo manifestada porque as pessoas que conquistam mais bens ou que estão numa posição social maior têm vergonha de atribuir isso a Deus, têm vergonha de atribuir isso à fé e atribuem a si mesmas, né, por ego, por vaidade. Então fica parecendo que só quem busca ir à igreja, quem busca a Deus são aquelas pessoas menos favorecidas, as pessoas que já estão no fundo do poço. Então criou-se, né, essa visão, né, da igreja, do povo cristão, que é um povo sofredor, é um povo que se não tiver Deus não tem nada. Então parece que quem está numa posição um pouquinho mais superior com relação à vida, né, física, parece que ele não quer se enquadrar naquilo. Eu acho que você está levantando um outro ponto muito, muito sensível e muito importante. A própria pregação, por falta de conhecimento das Escrituras, em muitos lugares, retrata que o Evangelho é como se fosse só para gente que está arruinada. É um ladrão, é uma prostituta, é um assassino, é um desonesto, é um Sim. corrupto. Esse precisa do Evangelho. Sim. Mas o cara que mora num apartamento de cobertura, que tem um carro importado, que todo ano acrescenta mais um item no imposto de renda, na declaração de imposto de renda, que adquiriu, que faz viagens as mais fenomenais, que se hospeda nos hotéis mais bonitos, que come nos restaurantes mais conceituados, que veste as roupas de grife mais caras. Não, esse não precisa do Evangelho, a vida dele está boa demais. Boa demais. Então, falta às pessoas a compreensão do que é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho é tão necessário para o ricaço como para o mendigo. O ricaço está tão carente do Evangelho quanto o mendigo. Tão carente quanto. Aliás, notinha de rodapé, as pessoas menos alcançadas pelo Evangelho são as mais ricas e as mais pobres. Olha. As mais ricas e as mais pobres. São os grupos chamados não alcançados. O mais pobre porque ele diz, não, minha vida acabou, Deus não gosta de mim, eu não... Já desisto. Desisto. O mais rico, não, eu sou bom, conquistei tudo com a minha sabedoria, com a minha inteligência. Deus não precisa. E é pena que essas pessoas às vezes vão acordar tarde demais, como aquele homem da parábola de Jesus.
rico, se galanteando, vestes caras, banquetes, morreu. Diz a Bíblia, no inferno, estando em tormentos. Aí era tarde. E é isso que desvia também os que iniciam a vida cristã, né? Porque acabam comparando a própria vida com aqueles, os ateus, os que, né, enfim, servem ao diabo, seja lá o que for, e que estão conquistando bens, e que estão conquistando posições, e estão conquistando prêmios pelo mundo afora. Então, a pessoa, se ela olhar só com os olhos, né, daqui elas falam, tá poxa, vantagem, né? Não vale a pena viver para Cristo, né? E corre-se um outro risco, aquilo que está retratado lá no Salmo 73, um Salmo de Asaf, que ele olhou pela janela da tentação e viu o ímpio, talvez vizinho dele. Diz a Bíblia que o camarada tinha uma saúde, o corpo dele era sadio e nédio, como se o cara tivesse nascido bronzeado. Uhum. Tudo que botava a mão virava ouro. Prosperava. Tinha muitos amigos que bebiam a largos sorvos dos seus conselhos perigosos. Uhum. Ele, que lavava as mãos na inocência, que buscava uma vida de retidão, todo dia pancada na cabeça. Disciplina. Disse, não, a minha vida está péssima. A vida do ímpio está melhor que a minha. Eu estou invejando aquele lá. Aquilo é que é vida. Eu estou vivendo uma miséria. Até que ele entrou na casa de Deus, atinou com o fim dos ímpios e percebeu uma coisa, o rico só tem dinheiro. Se tirar o dinheiro dele, acabou a vida dele. Uhum. Eu tenho Deus. Se acabar todo o dinheiro, eu tenho o essencial, eu tenho o principal. Eu tenho Deus. Ele é a minha herança, Ele é a minha riqueza. Então, falta, penso eu, sabe, Karina, a compreensão mais plena do que é o Evangelho. Às vezes as pessoas estão limitando o Evangelho numa coisinha muito miúda, muito pequena. Quando todo o universo é o universo de Deus, quando toda a criação é a criação de Deus, quando Deus criou tudo isso para o nosso aprazimento, diz, a nossa felicidade. Sim. Eu não tenho que viver uma vida miserável para ser crente, não. Ser crente é maravilhoso. Ser crente não tem um grano na testa, não. Ser crente é curtir a vida, é celebrar a vida, é olhar para os pássaros, para as plantas, para as flores, dizer, tudo isso foi criado por Deus para que eu me alegrasse nele. Sim. Isso é fantástico.